Arro! A deusa que habita em mim, saúde a deusa que habita em ti. Sejam muito bem-vindas a mais um programa. Esse é o Feminino em Mim e eu sou a Lari Montanês, terapeuta de mulheres integrativa e complementar. Então, se vocês ainda não me conhecem, clica lá, vai lá, me segue nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @larimontanêsterapeuta. O meu site é www.larimontanês.com. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre quem sou eu, as minhas formações, os meus atendimentos, lá no meu site tem toda a descrição, vai lá no menu que vocês vão encontrar tudo que vocês precisam saber. Sejam bem-vindas. Para quem é a primeira vez que está passando por aqui agora, eu venho de uma sequência de programas, já falando um pouquinho sobre esse resgate da essência, sobre como integrar e acolher a própria sombra, sobre como começar a manifestar, essa essência, de forma mais amorosa, mais gentil. Então hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês como a gente pode resgatar essa essência feminina, Qual é após, no vídeo passado eu falei muito sobre aceitar o lado ruim, entre aspas, aquele lado, aquela coisa que a gente não quer ver, que a gente chama de nosso lado sombra. Então, existe esse lado que a gente não quer olhar, que a gente não quer aceitar, que a gente sempre empurra. Então eu até comentei que esse é o nosso lado que mais precisa do nosso amor, que mais precisa da nossa atenção, do nosso olhar, Então esse eu acho que é o primeiro grande passo para a gente poder ativar e trazer à tona, a nossa autoestima, o nosso autoamor. A nossa autoestima ela começa a melhorar, quando a gente passa a olhar para nós mesmas, principalmente para as coisas que a gente não gosta na gente, sejam físicas, sejam energéticas, sejam emocionais, enfim, infinitas questões que podem existir na gente e que a gente não aceita. Quando a gente muda o olhar para isso, então a gente começa a trazer uma essência, diferente para tudo aquilo que a gente não gosta, que aquilo que a gente quer empurrar para longe. Então a gente começa a integrar aquilo dentro da gente e aquilo começa a tomar uma outra proporção. Aquilo já não controla mais a gente controla aquilo. Então eu acredito muito que esse seja o primeiro grande passo para resgatar a nossa essência feminina, para resgatar esse auto-amor, essa autoestima. Ele é a ponte, para a gente chegar nesse grande X da questão. Agora um outro fato, que eu aconselho, que eu levo dentro dos meus atendimentos e dos atendimentos em grupo. Após você se integrar com a sua sombra, integrar aquela aceitação e acolhimento e amorosidade com a tua sombra, então se conecta com o seu portal multidimensional sagrado, se conecta com o seu ventre. Dentro da terapia feminina existem muitas mulheres, quando elas vêm para a terapia feminina, aí existe toda a anamnese, existe todo um trabalho, toda uma pesquisa para poder auxiliar, para poder atender aquela pessoa. Então sempre as perguntas principais, elas são: o que te trouxe até aqui? O que te motivou a vir até aqui? Qual é o teu grande propósito dentro dessa busca, através da terapia feminina? Então as respostas que a gente recebe sempre são muito, muito específicas. Quero resgatar a minha essência feminina. Quero entender o que é ser mulher. Quero entender qual é a real essência de ser mulher. Então muitas mulheres perderam isso e não sabem.
simplesmente não sabem. O ser mulher não está somente na maneira como você se porta, na maneira como você fala. Eu tenho para mim que é muito mais energeticamente, né? Eu já até falei, inclusive alguns vídeos atrás, eu não sei qual exatamente foi, que eu digo para vocês, tudo são rótulos, né? A gente pode muito bem usar uma fala masculina, mas com uma energia feminina. Você falar aquilo com outra entonação, com outro sentido. Eu acho que é válido a gente focar no dar sentido às coisas, né? Então, vamos dar sentido às coisas. Então, eu posso falar, eu posso muito bem gerenciar uma empresa, eu posso muito bem estar tão produtiva, né, quanto um homem pode estar, mas eu estou ali tomada e potente, preenchida da minha energia feminina. Porque é o que eu emano, é o que eu sinto, é como eu me sinto por dentro. Então, o que faz eu me sentir mulher? É eu simplesmente aceitar a minha energia, eu aceitar a minha natureza. Eu percebo muito nos atendimentos que as mulheres, elas estão com muita dificuldade de aceitar essa natureza, aceitar a sua própria natureza. Então, as mulheres, elas negam aquilo que é delas por direito, aquilo que a Mãe Terra deu para elas, né? Que nutre elas a todo momento. Isso eu falo com muita verdade, que é sobre o seu ciclo menstrual. Então, muitas não gostam, muitas rejeitam, muitas negam essa natureza. É um processo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não vou falar aqui pra vocês, olha, vocês precisam menstruar, porque tem muitas mulheres, inclusive algumas que eu atendo, que elas tomam o hormônio para não menstruar, né? A injeção. A gente passa por um processo, né? Para poder fazer essa desconexão, né? Porque é aquilo, vocês querem aceitar, vocês querem resgatar a essência feminina de vocês, então aceitem a própria natureza. É simples. Querem viver a maior potência, a maior sacralidade do feminino, aceitem a sua natureza, porque é muito bonito. Eu vou falar por experiência própria, eu vou contar a minha verdade, a minha versão, não é a verdade absoluta, como eu sempre falo aqui, não se obriguem a achar que é a minha verdade absoluta. Eu venho de uma família, como eu já falei muitas vezes, de consciência, de sociedade, de consciência masculina, de energia yang acentuada, mulheres machistas, mulheres fortes também, muito fortes. A minha ancestralidade é muito forte, são mulheres italianas bem fortes, minha avó, minhas tias, minha mãe, enfim. Então, isso veio junto comigo. E eu, por muitos e muitos anos aí na minha vida, porque eu tô com 38 agora, mas eu passei todo o restante não gostando de menstruar, não gostando do meu próprio corpo. Eu sentia cólicas horríveis, eu pensava coisas horríveis a respeito do masculino, né, dos homens, e das mulheres também, e porque mulher é isso, porque mulher é aquilo. Então, você vai se desconectando, né? A essência feminina, ela toma essa proporção tão sacral, tão sagrada, de volta quando você retoma uma consciência, quando você traz para si que todas aquelas crenças, todas aquelas coisas que você pensava, que você vivia, tudo aquilo não pode, simplesmente não deve mais habitar dentro de você.
A começar pelo como você olha para as outras mulheres, você precisa começar a olhar diferente, a olhar como realmente elas estão conectadas a você. Juntas somos uma com a deusa. E é verdade. Então, se a gente olhar como, enfim, inimigas, rivais, e sabe, com competição, então você não tá agregando o feminino para você. Simplesmente não tá. Por mais que aquela pessoa, por mais que aquela mulher, você não goste dela, por mais que tenha algum problema com aquela pessoa, você precisa mudar completamente o pensamento relacionado a quem ela é. A essência dela. Óbvio que você não é obrigada a conviver, nem nada disso, nem, enfim, né? Não é essa a questão. Mas a gente precisa respeitar e honrar a essência umas das outras com muita amorosidade. É muito importante que isso aconteça. Mudando esse olhar, mudando o olhar para quando a gente, para o que a gente, para o olhar que a gente tem de nós mesmas, né? Sobre o nosso corpo, sobre os nossos movimentos, sobre a nossa ciclicidade, respeitando cada tempo, respeitando cada fase. Entendendo que a gente não precisa ser sempre a mesma coisa, que a gente não precisa provar nada para ninguém, que a gente não precisa ficar a todo momento querendo se validar e se forçando, né, a ser algo que a gente já foi, mas hoje a gente não é mais, a gente pode mudar, ou que a gente não é, e que a gente precisa mostrar para a sociedade que a gente é de uma maneira, a gente realmente não é. Então, assim, existem várias maneiras de começar a modificar essa consciência, simplesmente trazendo para a nossa essência toda uma aceitação de todo esse movimento, de toda essa natureza. A olhar para o seu ventre com muita amorosidade e com muito respeito. O teu ventre é o portal multidimensional mais sagrado que existe em você. Ele te conecta com a força criativa, com a força da criação, com a força da vida. Ele te conecta com seus sonhos, com seus projetos, com tudo aquilo que você movimenta. Ali você não gesta só planos, ou só vidas, você gesta planos, você gesta sonhos. Ali estão concentradas todas as nossas memórias, nossas e das nossas ancestrais. Então ali é um local onde a gente precisa agregar e concentrar muita honra, muita gratidão, muito amor, muita gentileza. Se você não se conectar com o seu ventre, com o seu portal sagrado, você não vai conseguir se conectar com a sua energia feminina. Então é por ali que você vai começar a trazer de volta essa essência. Aos pouquinhos você vai trazer de volta. Como é que você... Lari, como é que eu vou me conectar com o meu ventre? Sinta o ventre. Você, em qualquer... Seja lá onde que você estiver, se você estiver no trabalho, se você estiver em casa, antes de dormir, faz a tua conexão pessoal, coloca as tuas mãos nele. Sente como as batidas do coração, elas estão no mesmo compasso das batidas do ventre. Eles pulsam no mesmo compasso. Eles estão ali ritmados, juntos, na mesma frequência. Então, eles estão conectados. Os nossos dois portais, nosso coração e o nosso ventre, eles estão conectados. E eles são a maior força que a gente tem dentro de nós. Então, assim, se conecta com o seu ventre, sente ele, põe a mão, passa a maior carga de amorosidade que for possível para você. Manda esse amor pro teu útero. Ali, né, você gerou vidas ou não. Se você fez esterectomia, se você não tem mais o útero físico, você ainda tem o útero energético. A energia ainda está sendo movimentada ali. As tuas memórias ainda estão ali. Então, eu recebo muitas mensagens das minhas seguidoras lá no Instagram e até das minhas clientes, elas falam, muitas falam, eu fiz esterectomia, não tenho mais esse problema. Gente, ele tem sim, ele tá aí sim. O útero energético, ele continua habitando dentro da gente.
Mesmo quando a gente faz esterectomia. Ele ainda existe, ele ainda está lá. As memórias ainda estão, elas estão vivas. Porque nós tivemos útero um dia. Viemos de um útero, que veio de outro útero. Vocês entendem? Então essas memórias, elas ainda existem. Elas ainda estão habitando dentro de nós. A gente passou por situações, passamos por emoções, passamos por relacionamentos que foram dolorosos, por perdas, enfim. Tudo isso está concentrado na gente, no nosso DNA, no nosso inconsciente, no nosso portal energético sagrado que é o nosso ventre. Ali está o chakra sexual, onde ficam movimentados ali nosso chakra sexual, nosso chakra básico, nosso chakra da terra, é onde ali a gente está enraizado, né, com a força de Gaia, com a força da terra. Então, ali estão habitando ainda toda essa frequência, todas essas memórias. Então, conecte-se com o seu ventre, passa toda a amorosidade para eles, passa toda essa energia para eles. Encaminha todo esse teu amor, toda essa potência, toda essa leveza para o teu ventre. Dentro disso, pouco a pouco, você vai aceitando para você. Você não precisa do dia para a noite deixar de tomar anticoncepcionais, começar a fazer práticas de sagrado feminino que talvez não ressoem com você. Nem sempre, né, a gente ressoa com uma prática, nem sempre a gente se sente à vontade de falar, eu vou deixar meu absorvente descartável e vou utilizar o absorvente reutilizável, ou vou usar um coletor, ou enfim, que seja lá. Ninguém tem essa obrigação, mas resgatar a essência feminina, o que eu digo para vocês, não é vivenciar todas as práticas do sagrado feminino, é simplesmente se aceitar sua própria natureza. Aceita, você quer trazer o feminino de volta para você, aceita o teu ser mulher, aceita essa potência. Você é potência. Então você precisa entender que tudo que existe de mais sagrado numa mulher precisa ser vivido. Viemos assim, viemos para sangrar, viemos para tudo isso. E quando eu falo por mim, como eu tava contando minha história, já pulei, pra mim é assim, gente, é o déficit com TDAH, que eu não sei lá, nem sei se tem, mas né, deve ser, porque não é possível. Então eu pulo uma coisa, já vou pra outra, enfim, tudo bem. Como eu tava falando a respeito de mim. Venho dessa consciência, né, dessa energia yang mais acentuada, e sempre rejeitei meu próprio corpo, sempre, né, rejeitei essas coisas em mim. Então, com o tempo, né, tudo aquilo era um problema. Eu tinha muitas cólicas, eu tinha ovários policísticos, eu tive candidíase, eu tive muita infecção urinária de repetição, eu tive tanta coisa que, assim, acho que eu devo ter tido de tudo. Quando eu conheci o sagrado feminino e que eu comecei a integrar em mim todos os saberes da lua, os saberes das minhas ancestrais, todos os saberes da ginecologia natural, a minha vida, juro, ela se tornou outra. Hoje eu não menstruava sem anticoncepcional. Se eu parava de tomar anticoncepcional, eu parava de menstruar. Eu me desregulava toda. Eu tinha infecção urinária, como eu já falei, tinha candidíase por conta de emocional. Eu vivia muito nervosa, muito tudo. Ainda sou bem agitada, confesso, sabe? Sou uma pessoa bem... que preciso controlar muito a minha ansiedade. Mas as questões da candidíase eram muito emocionais. Então, sempre que o meu emocional estava afetado, estava com problema no relacionamento passado que eu já tive, vem candidíase. Então, assim... é muito importante, precisa olhar muito para tudo isso, gente, muito profundamente. Quando eu comecei a aceitar essa natureza em mim, que eu comecei a amar de verdade, de todo o meu coração, eu juro para vocês aqui, quando eu comecei a amar toda a minha natureza, inclusive o meu próprio sangue, que hoje eu, com muito amor, eu utilizo o meu ou coletor, né, ou o meu absorvente reutilizável, e eu planto a minha lua, então eu não tenho nojo mais de pegar no meu próprio sangue, de tirar ele do meu absorvente para passar ele pro meu frasco para poder
né, devolver para a terra o que é da terra, para plantar na minha lua. Então, assim, hoje eu lido com a minha natureza com muita amorosidade, com muita gratidão, com muito respeito, com muita sacralidade. E hoje eu não tenho mais cólicas, de verdade. Quando eu trouxe essa natureza total, com tanta força para dentro de mim, eu falo para vocês, nunca mais, gente, eu nunca mais tive nada. Eu nunca mais tive nenhum tipo de cólica. Não tenho mais ovários policísticos. Eu consegui engravidar da minha filha, porque eu tinha dificuldade para engravidar, porque eu tinha ovários policísticos. Então eu fiz a limpeza do ventre. Eu fiz todo um trabalho de sagrado feminino em mim. Enfim. E eu consegui fazer com que os meus ciclos, né, o meu ciclo, as minhas fases fossem extremamente mais leves. Comecei a entender em qual fase eu funciono melhor, né, que na lua cheia realmente eu fico muito mais ansiosa, muito mais intensa, muito mais sensível, as coisas me afetam muito mais, apesar de eu estar muito mais intuitiva, de eu, sabe, eu percebo que até nas minhas práticas espirituais, nos meus rituais, eu realmente ali, da sacerdotisa que habita em mim, ela vem que é uma loucura. Mas é trazendo aos poucos, né, a aceitação para toda a nossa natureza. Então, a dica que eu deixo para vocês hoje, com muito amor, com muita alegria, que eu falo para vocês de coração aberto, vocês querem resgatar essa essência feminina, vocês querem trazer à tona essa mulher que, né, que se perdeu aí, ou que talvez nunca, que vocês não conhecem, que nunca habitou dentro de vocês. Começa por aceitar quem você realmente é. Começa por aceitar a tua natureza, aquilo que a deusa te proporcionou, que Deus te proporcionou, que te colocou para estar aqui, exatamente para vivenciar tudo isso. E quem somos nós para irmos lá, simplesmente tomar uma injeção e bloquear toda essa natureza, todo esse fluxo? Percebam, quanto mais a gente rejeita, mais aquilo fica naquela falta imensa dentro da gente, fica aquele buraco horroroso. Mulheres que não menstruam, observem aí vocês, não sei se algumas de vocês, quanto mais longe dessa natureza, mais yang é. Então é muito, muito, muito difícil você ter uma conexão com o teu feminino se você rejeita a tua natureza. Hoje eu falo pra vocês, eu era, nossa, uma coisa de louco. Completamente, sabe? Não sei nem dizer. Não sei. Eu era uma pessoa completamente diferente. Hoje eu me sinto muito feminina, muito delicada, muito mulher em vários sentidos. E eu sou muito feliz com isso. Sei me colocar nos meus momentos de produtividade, de ação, de disciplina que a energia Yang pede. E também nos momentos que eu preciso ser extremamente feminina, como agora que eu tô falando pra vocês. Então, tudo a gente precisa levar em conta o equilíbrio. Mas quer trazer resgate da tua essência feminina, se conecta com o seu ventre. É o primeiro portal, é o primeiro lugar, é o ventre. Passa amorosidade, começa a se conectar com ele diariamente, e começa a trazer essa natureza para perto de você. Aceita teus ciclos, aceita quem você é. Aceita que você é feita de fases, que você é cíclica e que você pode mudar a cada momento. Seja que hoje você tá super agitada, aventureira e, né, vamos pro rolê, e no dia seguinte você quer ficar quietinha, quer tomar seu chazinho enrolada numa coberta e comer uma sopinha quente como uma velhinha. Então somos cíclicas e tá tudo bem se assim, sabe? Não somos incoerentes, somos de fases e isso é lindo, porque a gente pode ser o que a gente quiser várias vezes, 300 vezes no mês, e daí? Então não se cobrem, não se culpem, não busquem pela perfeição, busquem a tua essência, busquem essência, somente essência, busquem ser exatamente o que vocês vieram para ser, busquem aceitação dessa natureza tão linda,
que é ser mulher. E eu agradeço muito por mais esse encontro, agradeço aí a TV Galáctica por toda essa oportunidade, esse espaço, a Wagner, Dorinha, Karen, é um prazer muito grande poder estar aqui falando para vocês, tudo isso sempre, todas as quartas-feiras. Esse foi o meu programa Feminino em Mim. Eu sou a Lari Montanez, agradeço demais a confiança de vocês e cada curtidinha que vocês deixam aí, cada visualização. Muito obrigada. Um beijo enorme. Viva as infinitas possibilidades.